Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Falávamos da presença de Paulo e Silas na cidade de Filipos, na Macedônia, do outro lado do mar Mediterrâneo, ou mar Egeu, onde nós já falamos no programa anterior da conversão de Lídia, primeira mulher convertida ao cristianismo por Paulo. E aí nós falávamos que Paulo foi preso naquela região, perseguido como sempre e atirado ao cárcere. E Paulo, com a sua firmeza, junto com Silas, foram acorrentados, pés e mãos presos no cepo, parecendo aquele cepo de madeira que se amarrava os escravos. E à noite Paulo e Silas cantavam e rezavam em sintonia com Jesus. Eu acho tão importante esse versículo do livro de Atos, porque isso mostra que quando a gente está em qualquer dificuldade, a gente pode estar, mesmo na adversidade, em sintonia com Jesus. E não importa o que o mundo exterior nos coloca nos ombros, nos pressiona. Se a gente estiver sintonizado com Jesus, tudo vai funcionar bem melhor. Interessante que durante aquele momento que eles cantavam e rezavam em sintonia, a cidade de Filipos foi sacudida por um terremoto. E aqui o terremoto fez com que nós poderíamos dizer quem causa os terremotos. Os abalos sísmicos, os fenômenos da natureza, a chuva, o trovão, o relâmpago, o tsunami, as erupções vulcânicas, todos esses efeitos, fenômenos físicos são causados por espíritos, como está lá no livro dos Espíritos, mostrando que os espíritos interferem ou agem nos conhecidos fenômenos da natureza, e assim fica bem mais fácil da gente entender muita coisa, que a doutrina nos favorece, que fique bem mais claro o nosso entendimento sobre muitas coisas que Jesus fez, como a tempestade acalmada no mar da Galileia, o vento, o mar agitado, o mar da Galileia, eram causados, essa agitação e esse vento, por espíritos. E Jesus simplesmente os afastou e acalmou toda aquela tormenta que os discípulos estavam apavorados. E Jesus ainda pergunta, por que é que vocês ainda não têm fé? Porque ele foi acordado pelos discípulos, que estavam achando que iam morrer afogado. E Jesus chega e naturalmente conduz aqueles espíritos, ou pede a eles que se afastem e acalmem aquele terremoto, aquela tempestade, aquele fenômeno da natureza. E isso acontece, a chuva, o vento, todos são causados por espíritos, segundo a nossa obra, o Livro dos Espíritos. E aí, depois desse terremoto, as portas se abriram, os grilhões se partiram, o carcereiro então se apavorou, achando que eles tinham fugido, aproveitado aquele fenômeno, aquele terremoto, e que já que a cadeia caiu, as portas se abriram, como diz o livro de Atos, e os grilhões se partiram, que os presos tinham fugido. Só que, naquela época, as leis romanas puniam severamente qualquer um vigia, qualquer um guarda de prisão que deixasse um prisioneiro escapar. Por isso que a gente, às vezes, discute como é que Pilatos libertou Barrabás, um preso político, tão perseguidor e tão punido por Roma, como é que ele iria soltar Barrabás e dizer o que a Roma? Soltei porque soltei. É alguma coisa, mas isso é outro assunto, só para a gente levantar esse ponto e dizer a você que quando ele descobriu ou pensou que eles haviam fugido, o guarda queria se suicidar, porque a punição para ele seria forte, ou a morte por degolar, por decapitação, ou então uma punição muito severa, que Roma não perdoava ninguém. Mas Paulo, então, vendo a aflição e que ele queria se suicidar, ele puxou a espada e ia realmente já se matar, porque ele preferia morrer do que ter que prestar contas a Roma
de ter deixado um grupo de prisioneiros numa prisão em Filipos fugir. E Paulo o tranquilizou, dizendo a ele, não fugiu ninguém, fique tranquilo. Quando ele viu Paulo e o grupo chegar, submissos a ele, com as portas do cárcere abertas, ele se jogou nos pés de Paulo e Silas em reverência. E aquele gesto do carcereiro mudou completamente a sua visão. E Paulo foi convidado por ele para ir para a sua casa. E lá na sua casa, ele e todos da sua casa foram batizados. Se converteram ao cristianismo. Então você vê um fenômeno de natureza mediúnica que causou esse terremoto, que Jesus com certeza estava por trás de tudo isso. Eles cantavam, segundo o livro de Atos, cantavam e oravam em sintonia com Jesus, que é uma ótica muito comum, a gente já viu lá em Trode, quando Jesus diz a Paulo que não vá a Bitínia, que fique ali em Trode, porque havia uma missão para ele, que realmente foi aquela que, através de outro fenômeno, apareceu o homem da Macedônia e convidou Paulo para ir para o outro lado. Então, depois que os magistrados souberam do fenômeno, que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram apavorados. Por quê? Eles tinham mandado chicotear, punir e prender 2 cidadãos romanos, tanto Silas como Paulo, sem haver um julgamento. Isso era muito sério. Então, o que é que eles fizeram? Eles ordenaram ao carcereiro que Paulo e Silas fossem soltos imediatamente e que deixassem a cidade. Mas não foi isso que aconteceu. Paulo fez outras exigências como cidadão romano, exigência essa que nós vamos saber na terceira e última parte do nosso programa. Não saia daí que nós retornaremos já. Eu sou encantado por essa história do cristianismo primitivo, que 10 anos que eu leciono essa disciplina e sempre gosto demais dessa história maravilhosa desse homem que, pela assistência, pela sua faculdade mediúnica e pela sua sintonia com Jesus, fez com que o cristianismo fosse instaurado no primeiro século do nosso planeta sob os auspícios de Jesus. Um minuto só, não saia daí. Até já. Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.